Senhoras e senhores, tudo bem? Vamos falar de duas feras agora, hein? Eduardo Bolsonaro e três, né? Bolsonaro e Tarcísio. Os homens têm voto, hein? Eita, já pensou? Quantos milhões de votos tem esses três juntos, hein? Já pensou? É muito, né? O Tarcísio tem mais por causa do próprio Bolsonaro, né? Tarcísio ali. É. Bolsonaro sempre diz, né? Quem era Tarcísio, né? Hoje aí, um governador de respeito na cidade de São Paulo. A única coisa que as pessoas não entendem muito é a sua amizade com Kassab, né? Mas é porque tem pessoas que enxergam de uma forma. E a política, ela não é feita dessa forma, né? A política, infelizmente, mesmo que o Kassab é desse jeito, o Valdemar também, né? Com certeza. Mas eles têm, sim, força política, têm senadores, têm prefeitos, têm deputados, e isso aí vai nas cidades, né? Por exemplo, Tarcísio é candidato, por exemplo, à reeleição. Precisa do apoio de uma cidade X, né? Lá, o prefeito é quem? PSD. Aí o prefeito apoia. Você entendeu, pessoal? Eu acho que tem 80 e tantos prefeitos aí, só em São Paulo, para você ter ideia. O PSD. E se Tarcísio perde esse apoio, esses 80 e tantos prefeitos vão apoiar quem? Outro. Deu para entender? É complicado, cara. Tem que ficar ali um tabuleiro complicado. Porém, o Eduardo Bolsonaro desceu o porrete aqui no Tarcísio, né? Já não é de hoje que o Eduardo está ali insatisfeito com o Tarcísio de Freitas, né? Vamos lá? Me ajuda aí a curtir, compartilhar, por favor. Por que que o Eduardo está insatisfeito com o Tarcísio de Freitas? Ah, é por causa que um quer ser candidato e outro também? Hum? É o quê? O que está acontecendo? Vamos lá. É... Lula acaba de revogar, hein? O decreto que impedia custeio de translado de corpos do exterior. Então, através de toda a polêmica, falta de ajuda e tudo, pelo menos isso serviu para uma coisa boa, né? Não tem mais custos, né, para quem os brasileiros aí que forem mortos, perder sua vida aí de alguma forma em outro país, né? De uma coisa trágica veio aí uma coisa boa, graças a Deus, né? Meu amigo, fácil não, né? Tivemos que perder uma vida para o governo acordar. E mesmo que ela tivesse morrido em mesmo 20 minutos depois da queda, conforme laudos estão apontando aí, que eu não acredito muito nisso. Mas e se ela tivesse lá também viva 6 dias, né? Porque ela ficou lá. E ainda foi resgatado por um cara que foi para lá com ajuda de ninguém, ele pagou a passagem, desceu lá um voluntário. Aí fizeram uma vaquinha em nome dele, ele arrecadou um dinheiro até bom, mas ele não pediu nada. Então não foi governo, né? Então Lula revogou isso mais para tentar amenizar a culpa dele, né, de ter ficado omisso. Ele e o governo da Indonésia também, que tem culpa também. Né? Tem culpa também. Beleza? Vamos lá. Vamos falar aqui sobre, então, o babado, como se diz por aí. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro tem deixado claro a aliados que o clima entre ele e Tarcísio de Freitas segue azedo. E azedando. Além de ser contra a candidatura do governador à presidência, olha, o Eduardo falou que Tarcísio não é sucessor do pai dele nunca aqui, ó. O deputado federal, eu estou falando sucessor, né, pessoal? Isso o futuro, né? Não é. Porque todo mundo fala assim, né? Quem que será aí o. Ninguém vive toda a vida também, né, pessoal? A gente sabe muito bem disso. Eu não estou desejando mal a ninguém, Deus me livre, mas o Bolsonaro será, sim, sucedido por outras pessoas, né?
pelo futuro, eu também, todo mundo será, né? Todo mundo será. O que a gente tem que fazer nesse mundo é ficar bem com todo mundo, lutar pelo país melhor. E é isso, nós estamos aqui de passagem. O próprio Bolsonaro fala, já estou com 70, pô. Então a gente quer que ele seja candidato, sim, mas mesmo ele sendo candidato e sendo eleito, ele só pode ser mais duas, né? Depois tem que suceder para alguém. É isso, né? E a gente não sabe também o que esse Supremo vai fazer, né? Essa briga é muito grande entre os dois. A gente está lutando, sim, para que ele disputa, que vença e tal, mas a gente não sabe também. Então tem que ficar sempre de olho em um sucessor, claro que tem que ficar. É óbvio, né? Eu sempre digo, até o carro tem o step, né? Até o carro. Então vamos lá. O Tarcísio, ele não é escolhido aí, ele não está na mira aí do Eduardo de jeito nenhum, tá? E qual a rincha aqui, como se diz aí, né, entre os dois? O deputado federal está incomodado com a postura de Tarcísio sobre as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas aonde que o Tarcísio entra nessa história? A principal queixa de Eduardo Bolsonaro, de que está nos Estados Unidos, né, ali captando movimento contra o Moraes, é que Tarcísio não faz qualquer movimento para se reunir com a autoridade da gestão de Trump para ajudar a acelerar as punições contra Moraes. O ex-ministro esteve em agenda nos Estados Unidos mês passado e não dedicou um minuto do seu tempo para esse tema. O ex-ministro que ele está falando, pessoal, é o próprio Tarcísio, tá? Que é ex-ministro de Bolsonaro, né? Ele também não se reuniu com o filho do ex-presidente que está morando naquele país. A principal queixa de Eduardo é que Tarcísio ele fica, ele nem morde e assopra, ele nem morde, né? Tem gente que morde e assopra, ele não. A avaliação feita por Eduardo é que, como governador de São Paulo, Tarcísio teria força política junto ao governo dos Estados Unidos para ajudar no pedido de sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. O Tarcísio esteve nos Estados Unidos, ele pode entrar lá, né? O Moraes não. Mas a queixa do deputado, licenciado, é o quê? É que o Tarcísio foi lá, não ligou para o Eduardo, não se encontrou com o Eduardo. Se não se encontrou, imagina se ligou. Não procurou saber como está as sanções para tentar, de alguma forma, ajudar, porque quem é governador de São Paulo, pessoal, tem muita força, claro que tem, né? É um mini presidente da República, né? Como se diz por aí. E o Tarcísio, ele não procura saber de maneira nenhuma como está. A gente sabe muito bem, tá? Que o ministro Alexandre de Moraes ele tem uma boa relação, sim, com o governador, né? A gente sabe muito bem disso, que tem muito, e não é de hoje, os dois se dão muito bem. Só que essa relação, ela não é pública. É tipo aquele namoro meio que escondido, né? Quando tá no escuro, dá as mãos, né? É isso aí. Então, é o vidro fechado, como se diz aí, né? Então, a gente sabe muito bem que o Tarcísio, ele não critica o ministro Alexandre de Moraes, ele não faz absolutamente nada ali, zero. Ele não critica de maneira nenhuma ali o ministro, ele pode fazer o que quiser, que ele não é criticado pelo governador de maneira nenhuma. E aí, meu amigo, né? E aí, o que que acontece? O deputado, ele fica bravo, né, pessoal? Ele fica bravo porque, na cabeça dele, e na nossa também, é o seguinte, né? Se esse camarada, ele quer ser presidente da República, né? Como que o presidente da República, né, um futuro presidente da República, que vai ocupar o lugar ali do pai dele, né, pessoal?
O cara. Porque é o seguinte, cara. O cara, eu vi dizer o seguinte: se Bolsonaro algum dia for sucedido, e que vai ser, conforme eu já falei, né? Não sei quando, quem estiver lá vai ter que assumir as ideias, vai ter que assumir a anistia, lutar por ela, vai ter que ter a mesma linha de raciocínio do Bolsonaro, criticando o Tarcísio, o Moraes. Se entra um Tarcísio lá, junto de Kassab, que ele levou o Kassab é secretário dele, né, lá em São Paulo, e certamente vai levar ele para a presidência da República, né? Leva esses homens para lá. E aí não tem uma crítica, não tem nada contra o ministro Alexandre de Moraes, ele vai continuar fazendo o quê? Exatamente isso, né? Será que o Tarcísio está articulando candidatos ali ao Senado para poder impeachment o ministro Alexandre de Moraes? Será que o Tarcísio, como presidente. É a pergunta que eu te faço aqui. Será que o Tarcísio, ele, como presidente da República, ele iria trabalhar para impeachment o ministro Alexandre de Moraes? Ele, hoje, como governador, eu não vejo isso nele. Possa ser que, quando ele for presidente, ele possa mudar, mas você vai confiar? A minha ideia, eu não mudo, né? A gente luta aqui pelo Bolsonaro, mas eu sempre falei e vou voltar a falar para você. Eu, eu acho que a direita tem muitos nomes, inclusive a pesquisa mostrou que a Michelle pode ganhar de Lula, o Flávio, o Eduardo, todo. Mas eu, particularmente, acho que o Eduardo Bolsonaro, ele, apesar de ser apenas deputado, o irmão senador, mas eu, particularmente, acho que o Eduardo está muito mais preparado, né? Não que o Flávio, a Michelle, não é isso que eu estou falando, mas politicamente ali, articulação internacional, né? Coragem. Ele tem meio que o estilo do pai. Você pode ver que o Flávio, ele é um cara firme, mas ele é um cara mais na dele, né? Mais na dele. O Eduardo não, ele vai, ele entrega o cargo, ele vai para cima, ele pega o boi no chifre, como se diz. Então, eu gosto de gente assim. É óbvio que se o Bolsonaro escolher algum dia a Michelle ou o Flávio, né, pessoal, a gente vai apoiar, não tem problema. Mas a gente tem que ter também lado. E eu acho que o Eduardo ele está mais preparado para isso, amizade com o Donald Trump, com o filho. Então, eu acho que ele sim tem coragem ali de pegar e ir para cima e trabalhar uma impeachment ali do ministro Alexandre de Moraes. Eu não vejo isso com o Tarcísio. Tarcísio é mais instituições, não sei o quê, papapá, não sei o quê. Tarcísio é meio sistema, né? Tanto que muitos bolsonaristas se decepcionaram muito com o Tarcísio, né? Muito, eu vejo muitos decepcionados. Mas a gente não pode negar também que ele, me parece, eu não sou de São Paulo, né? Mas me parece que ele é um bom governador. E disse que vai ser candidato à reeleição. Então, e está na frente também, disparado, deve ganhar até no primeiro turno. Então, tomara, né? Tomara que ele ganhe, né, de novo aí e fique aí mais 4 anos, que São Paulo tem muito a ganhar, né? Ih, rapaz, Polícia Federal está atrás do prefeito de Palmas, hein? É, e decretou a prisão dele, hein? Prisão agora, né? Por vazar informações sigilosas do STJ, prefeito de Palmas, procurado nesse momento em decretada a prisão dele. A Polícia Federal, então, está atrás aqui do prefeito de Palmas. O nome dele, Tocantins, hein? Eduardo Siqueira Campos, ele é do Podemos. Segundo aqui, Siqueira Campos é suspeito de envolvimento no vazamento de informações confidenciais sobre inquéritos que tramitam no STJ. Rapaz, então, decretou a prisão dele. Aqui é. Rapaz, afastaram dois, né?
um do PDT e o outro do PT da Bahia, né? Que, pessoal, falei para vocês mais cedo, ó, na outra live, tá aqui, ó, a prova, ó. O pessoal entrou mesmo aí, ó. O ministro da Fazenda estava falando aí, ó, pode ser que judicialize, né? Porque isso é IOF. inconstitucional e trouxe nas palavras dele. Ô, Larissa, conta pra gente um negócio, ó. O PSOL ingressou, hein, gente, no Supremo contra a derrubada do IOF. Por quê? Para o partido, o Congresso violou o princípio de separação dos poderes. Ou seja, aquilo que estava no campo do pode ser que entrem, já temos um partido que entrou no Supremo então, Larissa. Um partido que fala que vai entrar, tá, Elias? Eles falam, o pessoal entrou, aí a gente vai checar, ainda não está no sistema. Ah, mas não é possível. Mas... Eu amo. Não está no sistema? Não é possível, gente. Mas essa é a promessa do PSOL de que vai, de fato, ao Supremo Tribunal Federal pedir a derrubada da decisão do Congresso, ou seja, para que volte a valer o aumento do IOF. E aí a gente tem dois detalhes importantes nessa notícia de agora cedo. Primeiro, quem quiser até ver, o Pedro Venceslau escreveu lá no blog dele, daqui a pouquinho já dá para a gente acessar ali mais detalhes. Mais o Boulos, que é quem está encabeçando essa ideia, dizendo, inclusive, que vai, de fato, ser um contra-ataque do PSOL. E o Boulos, a gente lembra, ele é cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência ainda este ano. Pelo menos essa é a promessa ali no Palácio do Planalto. E tem um outro detalhe, uma espécie de terceirização, não é a primeira vez que isso acontece, que o PT acaba ficando sem saber o que fazer, o governo como um todo, e que o PSOL acaba sendo instrumento de ir para bater no Congresso Nacional, nas decisões que o Congresso tem. Outro detalhe importante, sobre essa questão de judicializar, para que a decisão do Congresso não entre de fato em vigor, para que o IOF continue sendo um pouquinho mais alto e banque muitas contas públicas, dentro do próprio governo há um racha. Nem o próprio governo se entende, por isso tem todo esse reflexo da dificuldade de articulação com o Congresso Nacional. A equipe econômica, liderada pelo ministro Haddad, como a gente viu agora nessa fala, acha que sim, que tem que ir para o Supremo, seja via PSOL, seja a própria AGU, Advocacia Geral da União, que encabece essa ida à corte para jogar a decisão, né, para o judiciário, tirando de fato do legislativo a palavra final. Inclusive, trouxemos ontem aqui, né, Elisa, o quanto o próprio ministro Haddad está insatisfeito com as últimas decisões do Congresso e o Congresso... Aí, ó. Então, o PSOL, conforme eu falei em outra live, entrou mesmo com a ação para poder derrubar o IOF. Já pensou o Supremo derrubar de novo uma decisão do Congresso Nacional? Pessoal, olha que tristeza. Eu vou mostrar vocês aqui agora, hein? Ó, lembra do Sérgio Reis? Lembra? Que ele apoiou o Bolsonaro e a polícia foi, né, pessoal? Lembra do Sérgio Reis? Envolveu ele no processo e etc e tal. E ele está completando hoje 85 anos, a gente sabe que ele é doente, né? E ele diz o seguinte, ó, olha que tristeza. Eu completo 85 anos, parei de beber e o Moraes nunca me devolveu o meu celular. Tristeza, né? Desde aquela época, anos, porque ele defendeu o Bolsonaro, Sérgio Reis, então, nunca teve o seu celular devolvido. Na verdade, isso é furto, né? É furto. Ah, Marcelo, foi o juiz que... É furto, é furto. A polícia, ela tem o direito de pegar o seu telefone, se tiver alguma suspeita? Sim, ela pega o telefone, leva, extrai o que precisa, depois ela devolve. O celular não é da polícia, não é do Estado, não é do Moraes. Ele precisa ali, ele quer, na verdade, é o que tem ali no telefone. Né? Ele não pode ficar com o telefone toda a vida. Né? Isso é furto. É furto. O sistema furtando. A própria polícia furtando no cidadão, né? Cidadão de bem. Que tem uma vida inibada, uma vida sem problema nenhum, teve lado, e até hoje a polícia foi lá, e roubou, furtou ali. Para isso. Uma tristeza que aconteceu, né? Aqui eu queria mostrar a vocês
Adolescente usou a arma do pai para matar a família inteira. Ó. Adolescente de 14 anos, ele matou o pai, a mãe, esse menino aí, e esse garotinho. Todo mundo, o irmão dele. Para quê? Sacar o FGTS do pai. E aí, em depoimento, o adolescente, deve ter 13, 14 anos, disse que não se arrepende e que faria tudo de novo, né? Tudo de novo. Cara, que loucura, né? Que coisa esquisita. Né? O advogado aqui do Braga Neto está falando, eu gosto muito de ver esse advogado falando. Vamos ver o que ele está falando sobre o Braga Neto? Vamos? Vamos ver. A entrega do dinheiro, que é uma questão. E, aliás, eu perguntei isso a ele, por que ele demorou tanto tempo para falar de um detalhe fundamental? Vocês vão se lembrar que no interrogatório dele, ele fala o seguinte: não, tinha um pacote de dinheiro que era mais ou menos assim. Né? Ele faz um gesto com as mãos. Aí eu perguntei para ele: quando o senhor recebeu essa suposta sacola, ela estava aberta ou ela estava lacrada? Ela estava lacrada, disse ele. Isso está na ata. Então, como é que o senhor pode afirmar que o pacote de dinheiro era assim? Aí ele se enrola inteiro. Ele fala, não, pelo peso da sacola. Isso é inacreditável. Isso é eu tenho 35 anos de carreira, eu confesso que a hora que eu ouvi ele falar isso, com a maior cara de pau, eu falei, não é possível. Não é possível que eu tô vendo isso. Uma pessoa que fala que tem uma sacola e que a sacola tá lacrada, que ele não vê o pacote, e aí ele deduz, porque ele segurou a sacola desse jeito, que o pacote era assim. Vai se dar credibilidade a uma afirmação dessa para condenar uma pessoa com 42 anos de vida ilibada, sem qualquer mácula, sem qualquer mancha na vida? Né? Não é possível. Não é possível. Eu disse ontem, quando eu saí do ato processual, e eu realmente estava muito irritado, porque eu acho que a imprensa precisa fazer uma cobertura mais clara desses atos. A Veja, eu disse aqui a Marcela antes de entrar, e não é porque eu estou falando na Veja, porque eu realmente, o tanto tempo de advocacia, eu falo, quando eu tenho que criticar, eu falo mesmo. A Veja é um dos poucos veículos que está fazendo uma cobertura imparcial deste julgamento, que tido como julgamento, o maior julgamento da história do Supremo. E este maior julgamento da história do Supremo, com o devido respeito, o direito de defesa está maculado. Eu espero, evidentemente, que em algum momento esse processo tenha um outro rumo. Veja uma questão, eu não queria perder a oportunidade de falar isso aqui. Matéria da Veja a respeito da troca de mensagens com um perfil que foi criado pelo Sr. Mauro Cid. A Veja publicou isso com muita clareza recentemente. E na data de anteontem, a empresa Meta e a Google afirmaram textualmente que o e-mail que criou o perfil Gabriela XYZ foi criado pelo e-mail de Mauro Cid. Portanto, toda aquela matéria que a Veja publicou, todo aquele diálogo que foi estabelecido, onde Mauro Cid mais uma vez diz que mentiu, mais uma vez diz que foi pressionado, mais uma vez diz que faltou com a verdade, porque foi pressionado pela Polícia Federal, está provado. O que acontece? Quando ele é interrogado no Supremo Tribunal Federal, na presença do ministro Alexandre de Moraes, na presença do ministro Luiz Fux, ele diz que aquele e-mail não era dele, que aquele perfil não foi criado por ele. Ele mente. E evidentemente que ele tem que ter a sua colaboração anulada. Nada do que esse senhor fala, absolutamente nada do que esse senhor fala tem credibilidade. Ele joga palavras ao vento, não traz uma única prova e vai manchando a reputação de pessoas sérias. É importante, é preciso, eu disse isso ontem na entrevista coletiva, que a imprensa fiscalize, que a imprensa atue com rigor na cobertura desse caso, que a imprensa siga o que vocês estão fazendo, dando os dois lados. Uma coisa absolutamente imparcial, mas não dá para ter receio de atacar quando um advogado tem direito de defesa violado. Não dá para se omitir numa mentira escancarada feita por esse cidadão.
está provada nos autos que ele mentiu novamente, quando desmente a afirmação, a pergunta que foi feita pelo advogado Celso Bilardi. Você tem um basta. Você tem um basta dessa mentira desse senhor que mente o tempo inteiro. Bom, vocês que me assistem sabem que tudo que eu falo para vocês, o colega advogado falou, né? O Cid pegou uma caixa lacrada e ele fez isso aqui, ó. A caixa de vinho. Aí, pelo volume, diz ele que sabe a quantidade. Dá vontade de falar aqui uma coisa sobre o Cid. Se ele conhece pelo volume, deixa para lá, né? Ah, meu Deus do céu, mas é isso. Condenar um homem com mais de 40 anos de carreira por uma caixa de vinho lacrada. Assim, eu vou ser sincero para você, deveria ter, já que inventou mesmo, deveria ter inventado uma coisa mais contundente. Olha, eu recebi uma caixa de vinho e que eu abri e tinha lá uns pacotes de dinheiro de 100, por exemplo, ou de 50, ou dólar. Pelo menos isso, dele ter visto o dinheiro. Mas vejamos, ele pegou uma caixa de vinho que poderia ter 1 litro de vinho. Ué, a caixa é de vinho. Por que tem dinheiro? A caixa de vinho, a sua essência é para quê? Para guardar dinheiro? Como que ele sabe que lá tem dinheiro, tinha dinheiro? E o Braga Neto não falou para ele quanto tinha, porque ele fala que suponha que pelo volume que ele não viu, tinha 100 mil. É uma conversa tão idiota que, sinceramente, a minha filha de 6 anos, ela não faria isso. Né? Mas eu volto a dizer, me parece que o Cid, ele está dando... dá a entender que com isso ele está deixando rastro. Olha, eu estou falando isso para deixar... É tão banal que eu estou falando para vocês terem algum álibi. Só isso que salva o Cid. Porque se ele está achando que nós vamos engolir essa história fajuta dele... Ah, Cid, por favor, né, Cid? Não tem criança aqui, né, meu irmão? Hã? Não tem criança aqui. Eu entrego uma caixa a você, lacrada, né? De uma caixa de biscoito, lacrada, aí você vai falar, entrega para alguém, você vai falar que ali não tinha biscoito, que você não abriu, que tinha 100 mil. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí não, né, Cid? Aí não, meu camarada, mentiroso. Curta, compartilha. E você que está ajudando o paulistano a sair do frio, lembra que cada centavo seu que você está ajudando é para tirar esse cidadão lá do frio, na beira da lona, cercado de lona. Por favor, vamos ajudar esse coitado. A gente quer, nesse próximo final de semana, já que ele procure uma... Não é casa não, pessoal, é um quarto para ele ficar lá. Um quarto, pelo menos. Está dormindo no relento. Igual um mendigo paulistano, era músico em São Paulo, tem CD gravado paulistano. O cara tem CD gravado. Compramos as caixas de som lá, um tempo atrás, para ele tocar, mas o nome dele foi Paulista, e nem isso ele pode mais fazer, tocar. Né? E aí foi morar num ferro velho, em cima de umas tábuas, e ainda ele paga por aquela muquifo que ele mora. Então, quero a ajuda de vocês para a gente também ajudá-lo. Por favor, aqui está a chave, faça isso agora, ajudar o nosso irmão. Forte abraço.